A paz do Senhor, meus irmãos amados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos hoje para mais um dia de aprendizado, mais um capítulo do nosso amado livro de Provérbios, o livro da sabedoria, o livro do ensinamento do Senhor. Para que você tenha uma vida de excelência, irmãos. Esse livro ele é maravilhoso. Eu tenho aprendido muito, vindo aqui ensinar para vocês e aprendendo com vocês. Eu tenho aprendido muito mediante a vontade do Senhor e isso me traz tanta paz e alegria saber que o Senhor ainda fala conosco. Amém? Então, sem enrolação, vamos ao livro, que diz o seguinte, no capítulo 16 do livro de Provérbios, diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos dos homens são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins e até ao ímpio, para o dia do mal. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Oh, glória! Melhor é o pouco com justiça do que a abundância da colheita com justiça. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A adivinhação se acha nos lábios do rei. Em juízo não prevaricará sua boca. O peso e a balança justa são do Senhor. Obras suas são todas as pedras da bolsa. Abominação para os reis Abominação é para os reis o praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios da justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. Furor do rei é como um mensageiro de morte, mas os homens sábios o apaziguará. Na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem de chuva serôdia. Quando melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro? Quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho perseverar sua alma. A soberba perece da ruína, e a altivez do espírito perece a queda. Melhor é a humilde de espírito com os mansos do que repartir os despojos com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Oh, amém, Senhor. O entendimento para aquele que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estutícia. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e prudentes para os ossos. Há caminho que aparece direito ao homem, mas o fim são os caminhos da morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque sua boca o instiga. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como um fogo ardente. O homem perverso levanta contenda, e o difamador separa seus maiores amigos. Repetindo 28. O homem perverso levanta contenda, e o difamador separa os seus maiores amigos. O homem violento persuade o seu companheiro e guia-o para o caminho não bom. Feche os olhos para imaginar perversidade, morrendo os lábios, efetua o mal. Coroa de honra são as cães, achando-se elas no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Amém, irmãos? Esse capítulo aqui, ele é muito voltado para uma situação, para situações específicas. Aqui nós estamos falando muito do ensinamento de pessoas de liderança, tá? E estamos falando também muito da recompensa daqueles que praticam as iniquidades. Então, nesse capítulo aí, provavelmente esse vídeo vai ser um pouquinho menor, porque a entrega
para vocês hoje será uma entrega diferenciada. Aqui o que o Senhor está querendo dizer? No versículo 2, no versículo 1, desculpa, está dizendo assim, ó, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. O que quer dizer isso aqui? Que o seu trabalho, o que você faz para a sua vida, o que você faz mediante a Deus, tudo isso é bem visto ao Senhor e Ele reconhece o seu esforço. Sendo que quando você usufrui do seu trabalho para falar de Deus, para falar do amor de Deus, já não é mais você que está falando. Então por isso que você tem que ter bastante sabedoria ao falar de Deus. Porque a partir do momento que você fala de Deus, já não é mais você que está sendo julgado. A partir desse momento é a palavra do Senhor que está sendo recebida pela pessoa. Não é mais, por exemplo, não sou mais eu falando. Aqui é o Espírito Santo me usando para falar com você. Amém? Então, esse versículo está dizendo exatamente isso. Do homem são as preparações do coração. O que são as preparações do coração? Eu desejei fazer esses vídeos. Eu desejei estudar. Eu desejei buscar, eu desejei escolher, mas foi o Senhor que aplicou isso no meu coração e é Ele que usufrui da minha boca, da minha instrumentalidade para poder falar contigo. Amém? E no versículo 2, nós estamos falando um pouco da justiça de Deus, que diz o seguinte: todos os caminhos dos homens são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. O que acontece? Quando nós falamos de justiça de Deus, a gente cai num limbo que acontece muito... A gente cai numa situação, vou usar a palavra... num pensamento que às vezes é muito complexo ao nosso entender. Porque a gente gosta de colocar a vontade do Senhor, a justiça do Senhor mediante a justiça dos homens. A justiça do Senhor mediante a nossa justiça. E não é assim. A justiça do Senhor é uma justiça diferenciada. E glória a Deus que ela é diferenciada, porque a justiça dele é a justiça verdadeira. Às vezes nós passamos por situações que a gente tenta entender e pensar por que eu estou passando por isso? Por que Deus está fazendo isso comigo? Mas você não entende porque a justiça de Deus ela é diferenciada. Às vezes você está pagando por um mal que você já fez. Às vezes você está pagando agora por um mal que você ainda vai fazer. Porque o mesmo Deus daqui é o mesmo Deus de lá. E Ele sabe que você cometerá aquilo e provavelmente aquele mal que você cometeria seria para a sua morte ou para a morte de alguém. Então, de acordo com o que está acontecendo contigo agora, você pode estar abrindo os olhos, abrindo o seu coração, enxergando que você poderia estar fazendo mal a alguém, ou fazendo mal a você mesmo ou você mesma, e isso te levar para um caminho longe do Senhor no qual você jamais voltaria. Então, se Deus está falando contigo nesta manhã, todos os caminhos dos homens são limpos aos seus olhos, é porque sim, você tem a sua justiça e às vezes você acredita verdadeiramente que o que você está fazendo é correto, é certo, é o que todo mundo faria. Você pesa no seu coração, mas o Senhor pesa os espíritos, que às vezes você toma atitudes que você sabe que é correta, mediante a justiça dos homens, mas o seu espírito está contrariado. O seu espírito está em aflição. Então, se você tem a prudência e a sabedoria ao seu favor, usufrui dela. Não tome atitudes que aos olhos dos homens são justos, mas ao olhar do Senhor não é, porque Ele vai pesar o seu espírito. E Ele vai ver que você não tomou essa atitude com a permissão dEle. Amém? Então vamos lá, vamos prosseguindo ao versículo 3. Dessa vez foi a sequência, né? 1, 2 e 3. Amém, Senhor. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão reestabelecidos. Acabamos de falar sobre isso. Acabamos de falar, não vou nem me prolongar muito nesse versículo, não. Acabamos de falar que o Senhor ele está dizendo para você, coloca as tuas obras, as tuas vontades na mão do Senhor. E a palavra começa com e tudo começa com a palavra confia. Inclusive na minha Bíblia está grifado confia. Em negrito. Confia. Então a confiança é algo primordial na palavra de Deus. É algo primordial para saber que o Senhor ele é justo. O Senhor ele é competente para mudar a tua trajetória. Só se humilhe para Ele. Seja humilde de coração. Reconheça suas transgressões. Reconheça suas falhas.
Entregue as tuas obras a Ele. Faça tudo de acordo com a vontade dEle. Que aqui a palavra está dizendo. O Senhor, confia ao Senhor tuas obras e teus pensamentos serão reestabelecidos. Serão estabelecidos. Ou seja, às vezes não, você vai buscar um entendimento que nem você sabia que você tinha. Você vai abrir uma nova gama de entendimento para o teu coração, para o teu pensamento. A tua sabedoria será restaurada. Por quê? Porque Ele trará coisas novas. Tanto que eu li reestabelecida, mas não é reestabelecida, porque você não está buscando novamente aquilo que você perdeu. Não, Ele vai te dar coisas novas, Ele vai te dar pensamentos diferentes, Ele vai te dar tudo aquilo que você nunca teve. É assim que o nosso Senhor, Ele gosta de agir e de trabalhar, e isso é maravilhoso, porque tendo conhecimento, entendimento de que Deus tem buscado os seus filhos, usado os seus servos, seus filhos, para buscar os seus filhos que se encontram cativos na mão do inimigo, isso é maravilhoso, porque isso é tão bom para aquele que se sente amado por estar sendo buscado, quanto para nós que estamos buscando, que estamos indo, sabendo que o Senhor, Ele conta conosco. Amém? No versículo 6, que eu achei maravilhoso, porque aqui está dizendo o seguinte: pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Irmãos, irmãs, louvado seja o santo nome do Senhor. Aqui a palavra está dizendo que por amor ao nosso Senhor, o mal, ele vai sucumbir. Pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do Senhor, pelo amor que Ele tem pela minha e pela sua vida. Nós somos puros por Deus. Isso foi antes da vinda de Jesus. A misericórdia já era evidente, já era existente. E aqui a palavra dele está dizendo, pela misericórdia e pela verdade, se Ele purifica a iniquidade. Irmãos, pela misericórdia do Senhor, se você buscar a misericórdia do Senhor, se você buscar uma redenção de sua alma, do seu espírito, o Senhor, Ele purifica você. O Senhor, Ele purifica toda a sua iniquidade. É só você buscar. Irmãos, não existe pecado que o Senhor não possa derrubar. Não existe. Vai como você está. E mesmo assim, irmãos amados, vai como você está, que o Senhor, Ele te purifica. Só não se conforme com o seu pecado. Só não aceite o seu pecado, a sua falha, como uma verdade para a sua vida. Tente sempre ser melhor, porque o Senhor, Ele está te garantindo que o temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Ou seja, se purifica e entrega nas mãos do Senhor, que o Senhor, Ele vai abrindo o teu caminho, limpando o teu espaço. Em nome de Jesus, amado, se purifica, se controle diante das situações carnais da sua vida. Tente olhar para o alvo, que o alvo é Deus, o alvo é Jesus, o alvo é o Espírito Santo que se encontra dentro de você e está fazendo você ouvir essa palavra nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite. Amém? E para finalizar, tem o versículo 23, que diz assim: o coração do sábio instrui a boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Irmãos, para finalizar, mediante a tudo isso que nós aprendemos nesse capítulo, o que está no seu coração nesse momento? O que existe dentro da sua alma? O que é que está inflamando você nesse exato momento? O que faz você perder o seu sono? O que faz você acordar com esperança ou não? A palavra diz: o coração do sábio instrui a boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Se você tem um coração bom, se você está com o coração voltado para a vontade do Senhor, automaticamente o seu coração, ele transbordará para a sua boca tudo aquilo que o Senhor quer que você fale. Mas para isso você precisa ter um coração limpo. O que tem afligido o seu coração? O que tem te afetado? O que tem te machucado? Entrega para o Senhor. Vai lá, como está escrito no versículo 6. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Não deixe que a iniquidade tome conta do seu coração, porque a recompensa está aqui no 23. Acrescenta doutrina aos seus lábios.
você sendo doutrinado, você estaria fazendo a vontade do Senhor. E isso acrescenta dias à sua vida. Amém, irmãos? Então, mais um dia que nós conseguimos terminar mais um capítulo. Eu vou pedir para que você feche os seus olhos, dobre sua cabeça e vamos orar ao nosso Pai Celestial. Soberano Deus, Pai querido e amado, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia de ensinamento, mais um dia, meu Pai, do qual o Senhor nos permitiu estar aqui aprendendo sobre a Tua Palavra, sobre esse livro maravilhoso de Provérbios, que nos traz sabedoria mediante as situações das nossas vidas. Meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Senhor, porque nós podemos entregar a Ti, nós temos a permissividade para entregar a Ti, meu Pai, tudo aquilo que existe no nosso coração. E, meu Pai querido, com a Tua purificação de todos os nossos desejos, vontades, todos os nossos sonhos, meu Pai, eu sei que o Senhor continuará buscando, meu Pai, os Seus filhos amados, e nós, purificados, continuaremos cada vez mais buscando a Ti, querendo cada vez mais estar próximo a Ti. E com isso, Senhor, nós buscaremos a Tua justiça, Senhor. A Tua justiça maravilhosa, nós nos despojamos de nossa justiça e buscamos somente a Tua, e nos contentamos com a Tua vontade, porque a Tua própria palavra diz que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, mesmo quando ela nos faz sofrer. Então, meu Deus, eu te peço que o Senhor tome conta de todo o nosso coração, de todas as nossas atitudes, Senhor, e tome conta de todas as nossas obras, Senhor. Esteja à frente de tudo aquilo que nós colocarmos a mão, de tudo aquilo que nós queremos fazer, de tudo aquilo que nós temos a intenção, o desejo no coração, Senhor, esteja à frente. Senhor, porque as nossas obras precisam ser assinadas, gabaritadas, carimbadas. Tudo isso precisa ser passado e repassado, relido por nós humanos, mas principalmente, Senhor, com o Seu aval. Porque não existe obra que não seja a obra do Senhor. Então, meu Pai, mediante a tudo isso, diante de toda a redenção que o Senhor entrega para nós, diante de todas as situações que nos alvejam a alma, Senhor, eu te peço, Pai, nos perdoa, porque muitas das vezes nós tomamos decisões e fazemos tudo ao contrário daquilo que o Senhor quer. Infelizmente, a nossa natureza ela é falha, fraca e limitada. Então, meu Pai, eu te peço, dá-nos um coração diferente, dá-nos um coração segundo o Teu coração, Senhor. Dá-nos um coração segundo o coração de Jesus Cristo, Senhor, para que possamos ser imitadores de Cristo e declaradamente, verdadeiramente podemos, com orgulho e alegria, falar: somos cristãos diante de Deus. E nós não sentimos pesar no coração, porque nossas obras estão de acordo com o Teu desejo, o Teu desígnio e Tua vontade, Senhor. Então, meu Pai querido, eu te agradeço por mais um dia. Obrigado, Senhor, por abençoar a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, e obrigado por abençoar a minha vida, pelo privilégio de estar lendo a Sua palavra. Então, fica conosco, meu Pai, durante esse dia e nos abençoa, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, até a próxima, em nome do Senhor Jesus.